E aí, pessoal, olha, a eficiência de uma planta de britagem inteira pode depender de um único ajuste, sabia? Hoje, o nosso papo é sobre um detalhe que é super crucial: a regulagem dos britadores de mandíbulas. Um errinho aqui pode de verdade impactar toda a linha de produção. E a gente vai entender direitinho como evitar que isso aconteça. Fica aqui a pergunta: aquela abertura que a gente mede lá no britador parado, será que ela é a abertura real de trabalho? Bom, na maioria das vezes, a resposta é um grande e surpreendente não. E é exatamente essa diferença que muita gente acaba ignorando que a gente vai desvendar agora. Mas antes de a gente pular para os cálculos e para as siglas, é fundamental entender o porquê de tanta precisão ser tão importante. Não estamos falando só de um equipamento isolado, mas sim de um sistema, todo interligado. Pensa num efeito dominó, é exatamente isso. Um ajuste errado no britador primário já derruba a eficiência do secundário, que por sua vez sobrecarrega o terciário. E aí, no fim das contas, a operação inteira sofre. Um erro lá no começo da linha gera gargalo, gera sobrecarga e perda de produtividade lá na frente. Certo? Então, como a gente garante que o ajuste está correto? O primeiro passo é falar a língua da regulagem, e essa língua basicamente se resume a duas siglas que, olha, são muito confundidas: APA e APF. A APA, que significa abertura na posição aberta, é a medida que a gente faz com o equipamento parado. Pensa nela como se fosse uma foto, uma imagem estática do britador em repouso. É o nosso ponto de partida. Mas atenção, não é esse o número que define de verdade a produção. E é aqui que o jogo vira. Chegamos na APF, a abertura na posição fechada. Essa sim é a abertura efetiva, é a distância mínima entre as mandíbulas quando o britador está lá a todo vapor. É esse valor que vai determinar o tamanho do produto final, e por isso é ele que a gente precisa controlar de verdade. Então, para ficar bem claro, APA é a medida estática, com o britador desligado. Já a APF é a abertura dinâmica, com ele em pleno trabalho. Confundir as duas, ou pior, usar a APA como se fosse a APF, é um dos erros mais comuns e mais caros que se pode cometer na operação. Olha só, esse diagrama aqui ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Repara no movimento da mandíbula. A APA é a distância máxima quando a mandíbula está recuada. A APF é a distância mínima, no ponto máximo de compressão. Essa amplitude de movimento é o que a gente chama de curso. Ok, a teoria está entendida. Agora vamos para a prática. Como é que a gente transforma aquela medida estática, ANP, na medida operacional que realmente interessa, a APF? Felizmente, tem uma fórmula bem simples para isso. A fórmula é essa aí. APF é igual a APA menos o curso. E o que é o tal do curso? Nada mais é do que o deslocamento do eixo excêntrico, sabe? Aquele movimento que a mandíbula faz para quebrar o material. O importante aqui é saber que esse valor é fixo e específico para cada modelo de britador. E onde se acha esse valor? Não precisa adivinhar. Os fabricantes fornecem tabelas exatamente como esta. Para cada modelo de britador, a gente tem o valor exato do curso em milímetros. É só olhar o modelo do equipamento, achar na tabela e pegar o número. Moleza, né? Agora, vamos aplicar tudo isso. Para fixar o conhecimento, nada melhor que um exemplo prático passo a passo. Vamos usar um britador modelo C160 para fazer esse cálculo juntos. Então, primeiro de tudo, com o equipamento desligado e em total segurança, a gente vai medir a APA. Essa medição é feita lá dentro da câmera, entre os pontos mais próximos das mandíbulas, exatamente como a gente está vendo aqui na imagem. Então vamos lá, passo a passo. Primeiro, medimos a APA e no nosso exemplo aqui deu 191 milímetros. Segundo passo, vamos lá naquela tabela e vemos que o curso para o C160 é de 41 milímetros. Terceiro e último passo, aplicar a fórmula: 191 menos 41. E o resultado é 150 milímetros. É esse número que importa. Não os 191 que a gente mediu com a trena, mas sim os 150. A regulagem correta, aquela que vai garantir a produção esperada, parte desses 150 milímetros de APF. Já chegando no final da nossa análise, vamos reforçar a ideia mais importante. Se tem uma coisa que precisa ficar bem clara de tudo isso que a gente conversou, é o que vem a seguir. Aqui está o ponto central de tudo. A medida que se tira com o equipamento parado não é a abertura real de trabalho, não é a configuração que vale. Ignorar o cálculo da PF é basicamente operar às cegas, arriscando toda a eficiência da planta. E os riscos de operar com essa regulagem errada são bem sérios. A gente está falando de desgaste acelerado das mandíbulas,
sobrecarga no motor e nos componentes mecânicos, perda de produção e talvez o pior de tudo, um produto final que não atende às especificações. Tudo isso por não subtrair um número de uma tabela. Então fica a reflexão. Será que a planta está mesmo ajustada para a máxima performance? Calcular a APF é um passo simples, mas que faz toda a diferença entre uma operação otimizada e uma que está só funcionando. É esse detalhe que garante performance e confiabilidade de verdade.